Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar início ao nosso segundo dia da Semana Jurídica Trabalhista. Lembrando que o sorteio de brindes será realizado no último dia da palestra, na sexta-feira, assim como a emissão dos certificados. E caso vocês tenham algum tipo de questionamento, eu vou pedir a gentileza de enviar pelo chat, que ao final da palestra eu faço ao Dr. Clayton, ok? O tema da palestra de hoje é aposentadoria por invalidez, efeitos no contrato de trabalho, que será ministrada pelo Dr. Clayton Leal Dias Júnior. O Dr. Clayton é advogado, sócio da Sociedade de Advogados Francesa e Advocacia, é mestre em Direito pela Universidade Católica de Santos, é professor de Direito do Trabalho e Previdência Social, ex-coordenador dos cursos de Direito Previdenciário da Escola Superior da Advocacia, é professor colaborador do curso de pós-graduação em Direito Portuário da Universidade Católica de Santos, membro do Núcleo Trabalhista de Defesa da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, coordenador da Câmara Trabalhista de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santos, membro efetivo regional da Comissão de Direito Marítimo e Portuário da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, autor de inúmeros artigos e publicações sobre direito do trabalho e seguridade social. Então, vamos dar início à palestra. Dr. Clayton, fique à vontade. Boa noite a todos. Eu queria mais uma vez agradecer à ProOrdem pelo convite e dizer que é um prazer estar aqui com todos vocês, falando sobre um tema que para mim é um tema muito interessante, que é justamente a interseção entre o direito do trabalho e a seguridade social. As disciplinas, ambas as disciplinas são disciplinas extremamente importantes, né? E onde elas se tocam tem sido objeto de muita controvérsia. Então nós hoje falaremos de algo muito específico, que são os efeitos da aposentadoria por invalidez, agora com um novo nome, né? Aposentadoria por incapacidade permanente no contrato de trabalho. Então vamos lá. Pois bem, o direito do trabalho ele apresenta diversas interseções, como disse, com o contrato previdenciário, né? Durante muito tempo, o direito previdenciário ele não apresentava uma autonomia própria, né? Ele era considerado um contrato anexo, acessório ao contrato de trabalho. Hoje já é reconhecido a disciplina como uma disciplina autônoma, e nós temos, por conta, ao meu modo de ver, da desorganização do legislador, muitos pontos de convergência mal regulados, né? Nós chamamos de normas extravagantes quando uma determinada matéria deveria constar num código, dentro de uma regra de organização típica, e consta em outro lugar. E o direito do trabalho tem muito disso com a Previdência Social. Várias regras previdenciárias tratam de assuntos trabalhistas e várias regras trabalhistas tratam de assuntos previdenciários. O tema que nós vamos tratar hoje tem essa problematização, né? Então, nós temos lá a legislação previdenciária tratando da suspensão do contrato de trabalho na hipótese de aposentadoria por incapacidade permanente, e temos algumas regras trabalhistas que estão inseridas na legislação previdenciária. Nós tivemos uma reforma previdenciária recente, através de uma emenda constitucional número 103, e ela trouxe uma modificação em relação à nomenclatura da aposentadoria por invalidez. Antes chamada de aposentadoria por invalidez, agora denominada aposentadoria por incapacidade permanente. Havia um estigma, né, no uso do termo invalidez.
No passado, a legislação previdenciária também usava o termo aposentadoria por velhice, hoje usa o termo aposentadoria por idade. Então, nós vislumbramos que o legislador ele procurou também tirar esse estigma, né, da condição de inválido, e aí alterou o nome do benefício. Aí, essa alteração ainda não repercutiu na legislação ordinária, mas a emenda já trata o benefício da aposentadoria por invalidez como aposentadoria por incapacidade permanente. A regra matriz da concessão do benefício continua na lei ordinária, e que determina da seguinte forma: aposentadoria por mais da invalidez cumprida quando for o caso a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, e se lhe é apaga enquanto permanecer nessa condição. Então, as condições intrínsecas para o reconhecimento dessa modalidade de aposentadoria estão na lei ordinária e até o momento não houve modificação, né? O que a emenda trouxe de relevante foi a alteração do critério de cálculo. E essa modificação ela tem muito relevo, ao meu modo de ver, né? O legislador ele reduziu um benefício que era de 100% do salário de contribuição, né? O salário de benefício, melhor dizendo, com base nas médias de contribuição, para 60%. Então, nós vamos agora passar para uma próxima tabela. Então, nós temos a seguinte situação: a aposentadoria por invalidez hoje, 60% da média das contribuições do trabalhador, e com um aumento de 2% a cada ano trabalhado. Então, a gente enxerga aí na tabela que até 20 anos de contribuição, todos os trabalhadores aposentados por incapacidade permanente terão só 60% da sua renda, e conforme o aumento do número de anos, tem um acréscimo de 2% ano a ano, podendo chegar a 100%. A tabela aqui não continua, mas não há um limite de 100%. A aposentadoria para quem, por exemplo, 41 anos é 102%. O teto dos benefícios do regime geral da Previdência Social tem que ser observado. O percentual vai aumentando, mas é muito difícil você ultrapassar os 100%. 41 anos de contribuição é uma exceção à regra geral, né? Normalmente, quem tem 40 anos já atingiu a idade mínima para ter uma modalidade de aposentadoria mais interessante e benéfica, né? Então, assim, a redução é algo que não se pode comemorar. A gente lembra sempre que, como todos os benefícios da Previdência Social, ele cobre um risco social, né? A Previdência é um seguro e ela procura dar cobertura ao trabalhador nos riscos sociais. Quais são os riscos sociais mais típicos? Doença, invalidez, morte, acidente, então, idade. A Previdência ela cria benefícios com base nesses riscos. Quando o benefício ele é concedido num percentual muito distante da remuneração média do trabalhador, obviamente que fica comprometida essa cobertura. Ela não ocorre plenamente, né? Então, o Estado ele foi obrigado a uma reforma, segundo o governo, para adequação da sua capacidade de pagamento dos benefícios, mas, obviamente, que a retirada de 40% do valor da aposentadoria por incapacidade permanente não é algo a ser comemorado. Vamos agora seguir, o último anuário, a Previdência Social ela publica mensalmente as estatísticas com a concessão dos benefícios, né? E já se percebe aqui na aposentadoria por invalidez uma queda abrupta na concessão desse benefício. Menos de 3% do rol total de benefícios foram concedidos a título de aposentadoria por invalidez. Por que isso vai ocorrer? A questão agora é meramente econômica. Para o empregado formal, é melhor agora ele se manter afastado por auxílio-doença, onde ele vai receber uma remuneração bem mais perto daquela que ele receberia trabalhando,
observado o teto, do que ele se aposentar. Então, a dinâmica inverteu, né? Há uma inversão do interesse na busca desse benefício. Esse benefício que era um benefício desejado por toda pessoa que se sentia incapacitada, que entendia que não tinha mais mesmo condição de trabalhar por conta de uma doença, passa a ser agora um benefício indesejado. Porque se a pessoa vem com auxílio-doença e é aposentada, ela tem uma redução abrupta da sua renda. Então, os números, esse é o último publicado pelo INSS, é de maio agora de 2020, ele já mostra uma redução bem significativa na concessão desse benefício. E um aumento, né, na manutenção do auxílio-doença. Quais são os requisitos, né, os requisitos objetivos para a concessão da aposentadoria por invalidez? Ou aposentadoria agora chamada de incapacidade permanente. Então, o primeiro requisito é ser considerado incapaz para atividade laborativa. Nós costumamos dizer que o critério que a lei usa é o da incapacidade uniprofissional. A lei enxerga que essa incapacidade não é para aquela especialidade do trabalhador, e sim para toda e qualquer atividade laborativa. Né? Isso parece um pouco injusto, mas é assim que funciona. Eu gosto de exemplificar com o médico cirurgião, né? Quer dizer, uma atividade, você para se transformar em médico cirurgião, além da residência, você tem que ter um número enorme de cirurgias, demora muito para você se transformar num cirurgião. Então, se você perde lá a capacidade de movimentar a mão por conta de um acidente, então esse médico, ele, pela Previdência Social, ele não será aposentado se ele tiver condição de exercer qualquer outra atividade que não aquela especialidade que ele escolheu para si. Os precedentes judiciais já alargam um pouco essa percepção, entendendo que nas categorias profissionais diferenciadas, aquelas cujo exercício depende de uma série de requisitos que exige uma regulamentação própria, quando você perde a condição de exercer a atividade dentro daquela profissão diferenciada que você escolheu, você teria, a princípio, o direito de aposentar por invalidez, em decorrência de uma doença ou de um acidente. Mas não é o entendimento da Previdência. Um segundo requisito é que você não é insuscetível de reabilitação. Então, é exatamente isso que eu acabei de explicar. A Previdência entende que se ela consegue reabilitar você para qualquer outra atividade, você não pode aposentar. Você tem que se submeter a esse processo de reabilitação, que também é fornecido pelo INSS através de um serviço específico. E se ela consegue promover uma reabilitação, você não será aposentado. E o benefício, a lei estabelece claramente, é devido enquanto permanecer nessa condição. Então, isso dá a ele um caráter de temporário, né? E não definitivo. A gente sabe, por um lado, que existem doenças e limitações que são muito difíceis de serem superadas, mas a gente sabe também, por outro lado, que algumas doenças que eram extremamente incapacitantes, hoje, com a evolução da prática médica, da medicina de uma forma geral, com a ajuda da ciência, há uma recuperação da capacidade de trabalho. Uma das mais emblemáticas é a AIDS, né? O HIV, ele, no início, né, quem adquiria esse vírus ficava absolutamente incapacitado para o trabalho, era muito debilitante, havia até sinais claros, né, da doença, físicos, né? E havia também, por parte da sociedade, uma certa segregação, uma certa repulsa. Hoje, o portador de HIV que faz uso do coquetel com regularidade, tem uma vida regrada, ele consegue trabalhar normalmente. A medicina evoluiu nesse sentido. Então, daí porque a escolha do legislador em fazer da aposentadoria por incapacidade permanente um benefício de caráter temporário, né? De uma maneira geral, a sociologia do trabalho, ela entende, ao contrário do senso comum, que a recuperação da pessoa para a atividade laborativa traz dignidade, traz senso de pertencimento à sociedade,
traz mais-valia no sentido da pessoa se sentir útil. Então, o objetivo do INSS, de fato, é promover a reabilitação. As severas críticas em relação a como a condução da reabilitação é feita, né? Ainda não há uma participação efetiva da sociedade, não são todas as empresas que participam efetivamente desse procedimento e entendem a importância dele, né? Mas, assim, a ciência, o direito como ciência, entende que o trabalhador reabilitado, né, isso se traduz num benefício não só para ele, trabalhador, mas para a sociedade como um todo. Vamos mudar aqui. A concessão se dá por um procedimento médico-pericial a cargo da Previdência Social, né? E é curioso, a lei ela assegura que o trabalhador leve, ou segurado de uma maneira geral, né, leve um médico de sua confiança a essa perícia. Mas isso é muito raro acontecer, em especial pela própria postura dos médicos, né? Existe um regramento ético em que eles têm uma preocupação delicada, no sentido de, olha, eu não quero atrapalhar o diagnóstico, a perícia já é uma junta, então dificilmente você consegue convencer o médico, ele fica absolutamente confortável de acompanhar o segurado para a perícia e fazer a defesa da incapacidade que ele enxerga por ter a proximidade ali no tratamento, né? Mas é um direito que é assegurado pela lei a todo segurado que vai submeter a uma perícia médica junto ao INSS. A carência é de 12 contribuições mensais, né? Então, se nós fizermos um retrospecto histórico das modificações que foram aplicadas na legislação da Previdência, essa carência foi sendo modificada. Quando você perde a qualidade de segurado, ou seja, você deixa de contribuir durante um longo tempo para voltar. Hoje, você precisa fazer, no mínimo, 6 contribuições. Então, você tem a primeira carência de 12 contribuições para ter acesso ao benefício. A partir do momento que você perde a qualidade de segurado e retorna à Previdência Social com novas contribuições, você vai precisar de 6 contribuições de carência para ter acesso ao benefício. Existem exceções? Existem exceções, vamos falar disso já. As doenças de segregação compulsória são uma exceção. Apesar do INSS não atualizar essa lista com uma certa frequência, nós citamos aqui algumas patologias que são exemplificativas: tuberculose ativa, hanseníase, neoplasia maligna, câncer, cegueira, paralisia irreversível, cardiopatia grave, né? Então, nós temos a própria AIDS, contaminação por radiação. Então, nós temos uma série de patologias que asseguram a concessão do benefício independentemente de carência. Também não temos carência quando a incapacidade ela decorre de acidente de qualquer natureza, foi elastecido, né? A Lei 8.213 ela alterou, onde havia acidente de trabalho, hoje consta acidente de qualquer natureza, ou seja, o segurado ele está protegido também fora do ambiente de trabalho, ele tendo um acidente doméstico, sendo um acidente, que é um fato típico, né? Ele tem o direito à concessão do benefício independentemente de carência. E também nas hipóteses de doença profissional ou doença do trabalho. A manutenção do benefício, como é que ela ocorre? Se o benefício hoje, ele não é, e na verdade nunca foi, um benefício permanente, como é que o INSS efetua a manutenção do benefício? Como é que ele fiscaliza até que ponto o segurado continua ou não incapacitado para que a percepção ocorra, o pagamento regularmente? Então vamos lá. O artigo 43 dispõe, vamos ler. Aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato da cessação do auxílio-doença. E lá no parágrafo 4º, o segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no artigo 101 dessa lei. Então vamos lá.
Judicialmente, não existe coisa julgada porque a situação, o Estado, a lei ela considera que a invalidez é um estado de fato. Como eu disse antes, a medicina evoluiu, então pode haver uma alteração daquele quadro, daquele diagnóstico, né? Antes havia uma discussão que era interessante, mas a coisa julgada, eu passei num processo, passei por uma perícia judicial e lá foi determinado que eu tenho direito a essa aposentadoria, agora eu não estou garantido? Não, não está garantido. O INSS pode chamar você mesmo assim, fazer uma avaliação e se houver ali a percepção de que a capacidade do trabalho foi retomada, ele pode cancelar a aposentadoria, está expressamente determinado aí no artigo 43, parágrafo 4º da Lei 8.213 de 91. E o artigo 101 estabelece lá, né, que aí já entrando de uma maneira mais específica no tema relacionado à nossa palestra, ele estabelece lá que o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e pensionista e vários estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se ao exame médico, a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional, por ela prescrito e custeado, e o tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue. Então, é assim, a submissão à perícia é obrigatória e a submissão ao tratamento é obrigatória. O segurado não é obrigado a fazer cirurgia, o segurado não é obrigado a fazer transfusão de sangue, né? Mas ele não pode se opor aos meios que a Previdência oferecer para tentar recuperar a sua capacidade de trabalho, sob pena de cessação do benefício. E lá, no parágrafo 1º, nós temos que o aposentado por invalidez, do artigo 101, continuando a leitura, e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame a que se trata o caput deste artigo, que é a perícia periódica para verificar a sua condição atual, né? Quando? Após completarem 55 anos, se já estiverem com 15 anos de aposentadoria por invalidez. Ou após completarem 60 anos de idade. Então, nesse dispositivo, reside a maior polêmica relacionada à natureza temporária ou definitiva da aposentadoria por invalidez, né? Ou por incapacidade permanente, como agora tratado pela emenda. Porque se a lei ordinária estabelece que após os 60 anos, inciso 2, eu não preciso mais me submeter a qualquer exame revisional, então, teoricamente, esse benefício ele se torna definitivo, né? Sim ou não? Na verdade, não, porque mesmo nessa hipótese, o aposentado por incapacidade permanente pode decidir, ele, sozinho, retornar à atividade laborativa. Então, às vezes, isso é muito comum, eu vejo muito aposentado por invalidez, em especial quando a pessoa tem pouca idade, fazer algum curso universitário, procurar uma nova ocupação, e aí quando ela se encontra nessa nova ocupação, e ela vem o desejo de retornar ao mercado de trabalho. Então, isso ela pode fazer mesmo após os 60 anos. Então, o benefício da aposentadoria por incapacidade permanente, portanto, é sempre reversível. Ao contrário do que acontece com a aposentadoria por idade, ao contrário do que acontece com a aposentadoria por tempo de contribuição, que o Supremo Tribunal Federal já entendeu que não existe desaposentação, ou seja, eu não posso renunciar ao benefício depois dele consolidado, né? A aposentadoria por incapacidade permanente, ela é reversível, mesmo após 60 anos. O dispositivo afirma que eu não preciso me submeter à perícia periódica, mas isso não impede que eu renuncie a ele, entendendo que tenho aptidão para trabalhar. Vamos lá. Se a perícia é obrigatória, qual é a consequência do não comparecimento à perícia médica de revisão? Então, o aposentado que não comparece à perícia médica de revisão, ele tem o benefício cancelado pura e simplesmente, né? Então, o dispositivo anterior que fizemos a leitura estabelece a obrigatoriedade de comparecimento e a lei também estabelece a consequência de não comparecer à perícia sem justificativa, que é o cancelamento do benefício.
O retorno voluntário ao trabalho também há muita polêmica, né, em relação a esse mecanismo, né? Às vezes a pessoa está aposentada, recebe uma oferta lá de trabalho que é irrecusável ou muito interessante e retorna sem comunicar ao INSS o seu interesse na retomada da atividade laborativa. Então, o retorno voluntário ao trabalho é um problema. O regramento estabelece que o benefício é cancelado e que o segurado ainda tem a obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos após o retorno da atividade laborativa. Isso acontecia muito até a década de 90. Depois veio data prévia, a consolidação dos dados. Então, hoje, eletronicamente, é muito fácil o INSS ter o controle disso. Então, se alguém recebe alguma remuneração por trabalho formal e há o recolhimento da contribuição previdenciária, e se essa pessoa está aposentada por incapacidade permanente, o INSS de imediato faz o cruzamento de dados e a pessoa vai ser notificada de que o benefício está sendo cancelado e ela tem que devolver os valores que recebeu naquele período entre o seu retorno e o cancelamento do benefício. Aí eu faço citação no slide a outros motivos para a cessação do benefício, a morte, naturalmente, né? Cessa a aposentadoria por incapacidade permanente. E mais algum faço? Não. E a concessão, há o erro administrativo, né? A fraude, são também, o INSS faz campanhas regulares procurando fraudes, erros na concessão, e a conversão desse benefício em outros benefícios. Eu vou falar um pouquinho disso ali na frente, quando entrarmos na questão mais específica dos efeitos no contrato de trabalho. Há o retorno assistido. Já no próximo slide falamos sobre o retorno assistido, que é quando o segurado ele manifesta para o INSS o seu interesse de retornar à atividade laborativa. E aí ele é contemplado com o que nós chamamos de mensalidade de recuperação. O INSS ele estimula a prática dizendo para o segurado o seguinte: olha, se você voltar, se é para a gente que quer voltar, comparecer numa perícia, isso for apurado, no sentido que você tem condição de voltar, a gente assegura uma diminuição gradual do seu benefício de forma a ajudá-lo nessa recuperação da sua capacidade de trabalho, né? Então, teoricamente, a lei ela foi feliz nesse aspecto. Acho que, né, é um mecanismo que nós verificamos que também existe em países mais desenvolvidos, a mensalidade de recuperação, mas ainda há um risco muito grande que o segurado tem que assumir. Porque se esse retorno ao mercado de trabalho for mal sucedido, ele não tem assegurado o retorno à condição de aposentado por incapacidade permanente. Ele vai se submeter à perícia, e se a perícia entender que ele está capacitado, então ele não terá o restabelecimento do benefício. Ainda falando sobre a mensalidade de recuperação. Então, como ela é implantada? Então, vamos lá. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento. Dentro de 5 anos da concessão da aposentadoria, o benefício cessa de imediato para o segurado empregado, né? E após 5 anos, então, conforme o número de anos de duração do auxílio-doença e da aposentadoria, você vai ter uma regra em que o valor integral vai ser garantido durante 6 meses, a partir do momento em que for verificada a recuperação da capacidade pela perícia, com redução de 50% no período seguinte a 6 meses e redução de 75% por igual período de 6 meses, quando cessará definitivamente. Então, em intervalos de 6 meses, nós teremos uma diminuição do valor do benefício com o fito de ajudar aquela pessoa que reconhece que retomou a capacidade de trabalho e retorna ao mercado. Então ele vai receber de forma concomitante. Se ele consegue o trabalho ali, ele já vai receber pelo trabalho assalariado e a mensalidade de recuperação vai sendo gradualmente extinta.
Então, ainda sobre o retorno assistido, né? Então, ele deve solicitar a realização da avaliação médica pericial. Isso está expressamente previsto nessa lei, né? E aí eu já falei isso, que não há o direito de retorno. Isso é muito importante. Vamos lá. Então, agora nós entramos na parte, fizemos todo esse prenúncio aí sobre a aposentadoria por incapacidade permanente, e agora entramos na parte específica da interseção em relação aos contratos de trabalho, né? O artigo 475, ele prevê expressamente que o aposentado por invalidez terá suspenso. A CLT, o artigo 475, está no capítulo da suspensão e interrupção do contrato de trabalho. E aí, lá foi inserida essa previsão. O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício. Então, voltamos àquela questão da desorganização do Estado, né? A CLT, ela é da década de 40 do século XX. Quando ela foi redigida, a legislação previdenciária era outra. Era a antiga Lopes, Lei de Organização da Previdência Social. E lá havia a previsão de 5 anos. A aposentadoria por invalidez, ela tinha havia uma previsão que após 5 anos ela se tornaria definitiva. E a CLT, fazendo essa leitura histórica, então você percebe que ela harmoniza com a legislação anterior. Então, terá suspenso o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis da Previdência Social para a efetivação do benefício. Só que as leis mudaram, a medicina mudou, nós fizemos agora, né, nos slides anteriores, a apresentação. Então, hoje, esse benefício ele não tem mais um prazo, ele é temporário e ele continua temporário. Então, esta suspensão, se ela ocorre durante o prazo fixado pelas leis da Previdência Social, então ela será permanente, ela não terá, a suspensão ela não terá um término, né? E nós verificamos que as empresas relutam a aceitar essa premissa, por vários motivos, né? Quer dizer, às vezes o empregado ele fica com férias lá vencidas, e aí o contrato está suspenso, então o empregador falou, pô, mas não tem fim isso, eu quero acertar com o meu empregado aqui essas férias, não, eu tenho alguns direitos aqui que eu tenho que pagar, não é possível formalizar uma rescisão? Não. Se a CLT determina que o contrato está suspenso pelo prazo determinado pela legislação previdenciária, e se a legislação previdenciária determinou que não há prazo, então, na verdade, essa suspensão ela vai ocorrer até aquelas hipóteses de morte, alteração da qualidade do benefício e algumas outras que nós vamos ver nos slides seguintes, né? O parágrafo 1º desse mesmo artigo 400, ele estabelece lá que, recuperando o empregado a capacidade de trabalho, se ele é assegurado o direito à função que ocupava ao tempo da aposentadoria, facultando ao empregador o direito de indenizá-lo por rescisão do contrato de trabalho. E aí ele faz referência aos artigos 477 e 478, que remetem, na verdade, ao modelo de indenização anterior à Constituição Federal de 88, que foi substituído pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que vem em 67, primeiramente facultativo, depois de 88 obrigatório. Então, na verdade, quando o parágrafo 1º fala o direito de indenizá-lo por rescisão do contrato de trabalho, dentro dessa modelagem que nós hoje conhecemos, né, através de aviso prévio, o pagamento da multa sobre os depósitos do Fundo de Garantia. Então, há essa possibilidade quando a aposentadoria por incapacidade permanente não é decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Nessas duas hipóteses, de forma específica, haverá uma garantia de emprego por um período de 12 meses. Então, assim, a conclusão. Nós temos que a legislação trabalhista adota a compreensão de que a aposentadoria por incapacidade permanente é uma causa de suspensão, né? Há uma discussão doutrinária, suspensão, interrupção do contrato de trabalho, e remete à legislação previdenciária
o tempo dessa suspensão. E a legislação previdenciária não estabelece um limite. Ela diz que vai ficar aposentado enquanto perdurar a condição de saúde que impede aquele segurado de trabalhar. Diante dessa situação, o Tribunal Superior do Trabalho, com base na conflituosidade que existe em relação a esse tema, e já existe desde sempre, né? A súmula é antiga, ele editou a súmula 160, e que estabelece lá claramente que, cancelada a aposentadoria por invalidez, mesmo após 5 anos, o trabalhador terá direito de retornar ao emprego, facultado por empregador indenizá-lo. Então, essa súmula é a súmula que hoje regula esse assunto. Então, cancelada a aposentadoria, ele tem direito de retornar ao trabalho. Então, não pode haver uma rescisão, o contrato deve ficar suspenso. Há uma polêmica significativa, que às vezes é judicializada, no sentido do Supremo Tribunal Federal ter uma súmula em sentido contrário, né? Então, como isso? Então, diz lá a súmula 217 do Supremo. Tem direito de retornar ao emprego ou ser indenizado o aposentado que recupera a capacidade de trabalho dentro de 5 anos. Determinando que após esse período a aposentadoria se torna definitiva. Então, vamos lá, a contar da aposentadoria, que se torna definitiva após esse prazo, súmula 217 do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente sempre lembra que as súmulas, os enunciados, são formas, né? A Justiça do Trabalho tem essa discussão em relação ao poder normativo, mas o Judiciário sempre teve essa prerrogativa de criar regras específicas que são aplicadas para a regulação dos conflitos. Mas a aplicação das súmulas, elas seguem os mesmos mecanismos de aplicação das leis de uma maneira geral. Então, em relação à sua aplicação no tempo e no espaço, a gente tem que ver quando a súmula foi editada, qual era a legislação que ela regulava. Então, sem isso, a gente fica sem um entendimento claro de como a súmula tem que ser aplicada. A súmula 217, essa súmula 217 do Supremo Tribunal Federal, ela foi editada na legislação previdenciária anterior. E se foi assim, por que o Supremo não cancelou a súmula? Porque ela continua sendo aplicada somente para as aposentadorias por invalidez concedidas com base no regramento anterior. Então, a súmula 217, ela aparentemente conflita, mas ela existe no ordenamento para ser aplicada nas aposentadorias por invalidez anteriores à Lei 8.213 de 91, né? E o assunto deixou de ser abordado pelo STF, porque com a Constituição de 88, ele é infraconstitucional, então com o novo papel que foi destinado ao Supremo, o Supremo ele hoje cuida de verificar a aplicação da Constituição Federal no território nacional. Ele uniformiza a aplicação da Constituição Federal. Então ele não mais aprecia essas questões relacionadas à legislação ordinária. O benefício da aposentadoria por invalidez permanente está previsto em lei ordinária, então, obviamente que o Supremo não vai revisitar esse assunto, provavelmente não vai reformar essa súmula, vai deixar ela aí desse jeito para ser aplicada em hipóteses raras aí de pessoas que ainda têm o benefício com base na legislação anterior. Nós citamos aí uma ementa, né, de um caso do STJ em que expressamente o tribunal ele diz isso, né? Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, não há em falar em manutenção do benefício, mesmo que decorrido um prazo superior a 5 anos da sua concessão, pela inaplicabilidade da súmula 217, cuja aplicação é restrita aos benefícios concedidos antes da Lei 3.807 de 60. Então, vejam lá, né, que a Justiça reconhece que não se aplica essa súmula para a legislação atual. Qual é o tempo, então, que a empresa tem que manter o contrato do aposentado por incapacidade permanente aberto? Não há tempo. Então, aí temos a nova construção pretoriana com os precedentes recentes, no sentido de que a aposentadoria
por incapacidade permanente simplesmente suspende o contrato de trabalho por tempo indefinido, né? Mesmo considerando aquele dispositivo que nós fizemos a leitura, que depois de 60 anos o segurado não precisa nem se submeter às perícias, ele tem aquele benefício estabilizado. Mesmo assim, é o direito dele manter o contrato de trabalho suspenso. E aí, quais são os efeitos causados em relação aos atos de rescisão que são eventualmente praticados, né? Então, tem sido muito comum. Nós verificamos aí que as empresas dispensam os empregados aposentados por invalidez ou incapacidade permanente, como agora se fala, e a Justiça anula esses processos, esses atos de rescisão contratual. Por força da CLT, não é possível, então, dissolver o contrato. Existem algumas hipóteses, né? Justa causa no curso da suspensão, então, o próprio segurado empregado pratica um ato que justifica a aplicação de uma justa causa. A extinção da empresa, não é possível a empresa extinta preservar o contrato de trabalho suspenso, e o período de demissão, né? Então, essas hipóteses são hipóteses que estabelecem, de fato, o término da suspensão do contrato de emprego, né? Mesmo assim, se a falta grave ocorreu um pouco antes do afastamento, a empresa tem que esperar o retorno para convalidar o ato. Ela pode praticar atos no sentido de comunicar, mas os efeitos não serão consumados no curso da suspensão contratual. É necessário aguardar o retorno do empregado para que os efeitos possam ser sentidos dentro do âmbito do contrato. Aí nós temos uma emenda, né, em que mostra que a Justiça vem, o TST, ele vem, de fato, reconhecendo a impossibilidade de rescisão. Então, ele anula o ato jurídico de rescisão quando ele é feito no curso da suspensão contratual decorrente da aposentadoria por invalidez. Um dos aspectos que tem muito relevo na vida do segurado, né, e a gente sempre ressalta isso para as empresas, né, do porquê da importância de não rescindir o contrato, é que esse período em que o empregado fica afastado, recebendo aposentadoria por invalidez, ele não será considerado como tempo de contribuição quando ele retornar, a não ser que ele retorne para a empresa e faça uma nova contribuição. Então, vejam só, hoje, o que o INSS reconhece? Se você foi afastado por aposentadoria por invalidez, e aqui você tem uma rescisão do contrato de trabalho, você não se opõe a ela, tudo bem, eu não quero retornar para a empresa mesmo, eu vou aceitar essa rescisão. Se eventualmente a perícia determina o seu retorno, você não tem um contrato, todo aquele período é perdido, não é considerado como tempo de contribuição para efeito de carência de outros benefícios. Já quando o empregado mantém o seu vínculo vivo, como determinado, e ele retorna ao trabalho, e aí ele tem a possibilidade desse período todo de afastamento ser considerado como tempo de contribuição, inclusive para conversão e acesso a outros benefícios, aposentadoria por idade, por exemplo, ele vai ter ali contabilizado a carência desse período de afastamento. E aí nós juntamos uma emenda em que reconhece que, como não houve o retorno do segurado ao exercício da atividade remunerada, não é possível a utilização do tempo respectivo. É assim que a Previdência e o Judiciário têm enxergado essa situação. Efeito sobre a prescrição. A jurisprudência é forte. Aposentou por invalidez, a prescrição corre normalmente. Então, se o empregado ele tem lá alguma coisa a reclamar na empresa, né, a não ser que ele prove uma situação, outros requisitos, né, que são os previstos lá no Código Civil, né, estava em coma, internado no hospital, é uma situação. Agora, não é essa a hipótese, então, ele vai ter ali o prazo prescricional quinquenal correndo normalmente. A prescrição bienal não se aplica porque o contrato
ele está suspenso, não está extinto, né? Mas é de todo recomendável para aquele trabalhador que teve lá uma rescisão formalizada, que ele fique atento à prescrição bienal também. Então, ali, teve uma rescisão formalizada, teoricamente, é salutar que ele procure, se pretende anular aquele ato, a justiça no prazo de 2 anos, porque haverá uma discussão nesse sentido, né? Se ele aceitou a formalização do ato, corre ou não a prescrição bienal, né? Há entendimento no sentido que corre e há entendimento no sentido que não corre, mas é sempre bom a gente evitar essas polêmicas, né, tão desnecessárias. Em relação ao plano de saúde, essa é uma das hipóteses mais polêmicas relacionadas aos efeitos da aposentadoria no contrato de emprego. O plano de saúde é caro, né? E as empresas, às vezes, têm uma quantidade muito grande de empregados aposentados por invalidez e se preocupam com a oneração, com a manutenção do plano de saúde. Então, como é que funciona? A princípio, se o afastamento decorre de uma suspensão contratual, a empresa não teria que ter nenhum tipo de gasto com o empregado, né? Por ser uma suspensão, né? E não uma interrupção, a não ser nas hipóteses lá de acidente de trabalho, em que há uma modificação desse quadro. Entretanto, quando a empresa ela resolve inserir o empregado num plano de saúde, e óbvio, há um interesse econômico nisso, né, que ele tenha a saúde ali preservada até para que seja produtivo, o plano é uma modalidade de seguro muito específica, que qual é o objetivo do plano de saúde? Manter a saúde do empregado, né? E aí, quando ele começa um tratamento de uma doença, ou tem um acidente, ele evolui para uma aposentadoria por invalidez, certamente é quando mais ele precisa do acesso a esse benefício. Então, considerando todo o primado constitucional, valorização do trabalho, da dignidade do trabalhador, da função social da empresa, então, utilizando as premissas constitucionais, a jurisprudência foi evoluindo no sentido de estabelecer que o aposentado por invalidez ele tem um contrato de trabalho suspenso, mas ele tem que ter a garantia de manutenção do plano de saúde. Ele continua empregado da empresa e, como todo empregado, ele deve ter acesso àquele benefício, até mesmo porque ele foi acometido do risco social, doença ou acidente, tem uma incapacidade e, mais do que nunca, ele vai precisar da concessão desse benefício, né? Então, isso evoluiu a ponto do do Tribunal Superior do Trabalho, pacificar o assunto através da súmula 440. Então, hoje, isso é pacificado, a gente junta aí uma decisão, inclusive os ministros em decisões monocráticas nem levam mais essa discussão para a turma, porque ela contraria a súmula. Então, há um certo consenso, isso já foi avaliado pela SDI, então há um certo consenso, há um direito do empregado aposentado por incapacidade permanente manter o plano nas mesmas condições dos empregados ativos. Então, se o empregado ativo contribui, ele tem que continuar contribuindo. Se o empregado ativo recebe aquele plano graciosamente pela empresa, ele tem o direito de receber o plano também graciosamente. Então, ele não pode haver ofensa ao princípio da isonomia, né? Porque ele foi acometido de um risco social. É uma proteção extremamente importante. Ele continua mantendo o direito de preservação do plano de saúde e, portanto, do tratamento para enfrentamento daquela limitação que ele possui. Em relação ao fundo de garantia, também temos outra polêmica, já caminhando para o final da palestra, já pedindo desculpas aí por estar sendo um pouco exaustivo, mas o fundo de garantia ele tem uma regra mal formulada e que estabelece lá a obrigatoriedade de recolhimento do fundo toda vez em que houver o licenciamento em decorrência de acidente de trabalho. A lei usa esse termo, licenciamento. Tecnicamente, a doutrina entende que esse licenciamento é modalidade de interrupção do contrato de trabalho. Então, o direito de percepção do fundo de garantia deveria ocorrer tanto no auxílio-doença acidentário como na aposentadoria por invalidez acidentária. Mas não foi esse o entendimento da Justiça. O Judiciário Trabalhista
entendeu e também já pacificou mais o assunto, né? Que no curso do auxílio-doença haverá o direito à percepção do fundo de garantia. E depois de aposentado, com a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, o empregado não tem mais direito a esses depósitos. Então, a leitura que o Tribunal Superior do Trabalho fez desse dispositivo da lei do fundo de garantia foi nesse sentido. Durante o auxílio-doença, há o direito à percepção dos depósitos. Depois, aposentado, essa garantia já não subsiste. Então, chegamos à conclusão. Eu agradeço a paciência de todos vocês. O objetivo não foi exaurir o tema, foi trazer alguns pontos polêmicos, né, relacionados à interseção dessas disciplinas, um pouco de direito previdenciário, um pouco de direito do trabalho. Para mim foi prazeroso estar aqui. Eu agradeço mais uma vez a ProOrdem, agradeço mais uma vez a todos vocês aí pelo convite e pela paciência de tratar de um tema que para mim é muito prazeroso. Muito obrigado. Imagina, foi prazeroso para todo mundo, viu, Dr. Clayton? Nós temos uma pergunta aqui no chat. Quem tiver pergunta pode encaminhar, que eu também vou dar uma lida. A pergunta do José Carlos. Parabéns pelo material, bem pautado e equilibrado. Uma dúvida surgiu com relação à concessão de benefícios. A aposentadoria será concedida e a avaliação pode ocorrer conforme o artigo 43 da Lei 8.213/91, é o slide 9, a qualquer momento. A dúvida é, se a submissão à perícia ocorrer de forma telepresencial, tal condição pode gerar prejuízos ao trabalhador? No seu entendimento, pode ocorrer malefícios nesta nova modalidade de perícia? Então, assim, vem ocorrendo, sem dúvida. Não se criou uma nova modalidade de perícia, se criou uma regra para se tentar evitar os efeitos da transmissão, né, do Covid em decorrência da pandemia. Então, os trabalhadores que se afastaram antes da pandemia, essa perícia telepresencial ela olha a documentação que é enviada pelo aplicativo e aí o médico perito avalia se deve manter ou não o benefício ainda é mantido pelo valor da média, conforme as regras que são próprias da Previdência Social. Nos casos dos pedidos de concessão que ocorreram depois da pandemia, o INSS ele concede em caráter precário a razão de um salário mínimo benefício, quer dizer, já há uma diminuição sensível da média para os trabalhadores que recebem valores superiores ao salário mínimo. Uhum. Então, ela traz esse prejuízo. O INSS se comprometeu a, tão logo for possível realizar a perícia presencial, a fazer o recálculo, pagar esses atrasados, mas as pessoas vêm sofrendo muito com esse critério, né? Ele não consegue, o trabalhador que tem uma média lá de R$4.000, por exemplo, ele vive em função daquele valor, tem lá os compromissos financeiros calcados naquele valor e ele passa a receber um salário mínimo por mês, ele não consegue dar conta. É uma triste realidade, né? Havia prometido o retorno da atividade presencial para julho, prorrogou para agosto ainda não está ocorrendo. Então a gente espera, estamos torcendo pela vacina para que esse quadro seja modificado o quanto antes. Sim, um âmbito geral, né? Para tudo. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta, algum questionamento a fazer. Pode mandar pelo chat, pode levantar a mão e abrir o microfone e questionar. Se não, eu acho que... ok, grato pela resposta. Se não tiver mais dúvidas, eu acredito que podemos encerrar, né, Shirley? Sim, doutora. Se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, pode encerrar. Acho que não temos. Dr. Clayton, agradecemos a palestra, foi maravilhosa, bem esclarecedora, tema bem atual, dúvidas frequentes, e o pessoal está tudo comentando aqui no chat, né? O pessoal está comentando aqui no chat, agradecendo. Não foi exaustivo, foi ótimo. Só agradecer mesmo a sua presença na nossa Semana Jurídica Trabalhista. Obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço, sei o quanto é prestigiada essa semana jurídica promovida pelo ProOrdem. Espero ter colaborado. Mais uma vez agradeço a todos. Eu vou enviar depois o material, o arquivo do PowerPoint, e aí não tem nenhum problema ser disponibilizado aí para quem tiver interesse. Eu também deixei aí o e-mail para quem quiser tirar algum contato ou trocar informações sobre o assunto que a gente tanto gosta. Obrigado a todos. Que ótimo, obrigada. Olha, apareceu uma última pergunta, posso fazer? Não, claro, vamos lá. Doutora Clara pergunta: quais doenças têm direito à aposentadoria compulsória? Então, esse rol teria que estar sendo atualizado com regularidade pela Previdência Social. Isso não ocorre, né? A lei prevê lá uma atualização trienal, a cada 3 anos uma atualização, mas ele está anexo ao decreto 3.048. Então, nós temos lá o rol de doenças de segregação compulsória. Eu vou escrever aqui, deixa eu só, para facilitar aqui, vamos lá. Bate-papo. O slide está no bate-papo. Tá mesmo, obrigada. Já Então, está aqui no chat já. O decreto 3.048, ele tem o anexo com o rol extenso das doenças de segregação compulsória. Ok, obrigada. Espero ter esclarecido, doutora Clara. Então, já está aqui no chat já o material para fazer download já. Então é isso, né, Shirley? Obrigada, viu, doutor Cleiton? Shirley, se você quiser encerrar, fica à vontade. É isso, doutora. Obrigada, viu? Obrigada, doutor Cleiton. Enriqueceu a nossa noite, palestra excelente. Obrigada, foi uma honra tê-lo aqui no ProOrdem, viu? Espero que o senhor volte mais vezes. Estou à disposição para esse convite. Eu estava falando com o Por agora, ele te deixou um abraço, viu? Ele falou, transmita meu abraço para ele. E mande outro. Eu realmente não vejo ele há muito tempo, né? Então, agora a gente vive assim, né? Cumprimentando as pessoas por vídeo. Mande um abraço para ele. Mando sim. Muito obrigada, viu? Obrigada você também, viu, Jacira, Barça. Imagina, obrigada a você pela oportunidade. Escolheram nomes assim. Só feras para essa semana. É. Vamos lá? Até logo a todos. Um abraço, boa noite a todos vocês. Boa noite, obrigada.